Olá, seja muito bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. Nós começamos essa edição falando sobre o episódio de captura ao brasileiro foragido no estado americano. A polícia da Pensilvânia encontrou na quarta-feira, depois de 14 dias de buscas, Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada em 2021. Ele tinha escapado da prisão no final de setembro. A caçada a Danilo Cavalcante envolveu cerca de 500 policiais e também a Interpol. Ele foi encontrado por volta das 8 horas da manhã no horário local. O brasileiro foi capturado vivo, embora a polícia tivesse autorização para atirar para matar. Ele tinha sido avistado por moradores percorrendo ruas residenciais armado com um rifle e chegou a roubar um carro e trocar tiros com um homem, mas ninguém se feriu. Na entrevista coletiva para a imprensa, a polícia local explicou que o helicóptero detectou um sinal de calor depois da meia-noite. Os policiais cercaram o fugitivo pela manhã, mas Danilo tentou escapar rastejando, levando a arma que ele tinha roubado. Os policiais soltaram um cachorro que conseguiu dominar o criminoso. Capturado, o brasileiro foi levado para uma delegacia e depois vai ser transferido para uma prisão estadual da Pensilvânia, onde vai cumprir a prisão perpétua. As autoridades chegaram a oferecer o equivalente a R$120 mil a quem desse informações sobre o paradeiro do criminoso condenado pelo assassinato da ex-namorada, também brasileira, na presença do filho da mulher. O crime foi cometido com uma arma branca durante uma discussão em abril de 2021. E agora nós vamos para a Líbia, onde as autoridades do país afirmam que mais de 6 mil pessoas morreram na tragédia decorrente das enchentes que devastaram o país. Diversos países anunciaram envio de ajuda para o país africano. As Nações Unidas definem como proporções imensuráveis. Uma aeronave francesa é preparada com cerca de 40 socorristas, toneladas de equipamentos médicos e um hospital de campanha para ajudar o país africano, atingido por inundações devastadoras. Pelo menos 400 estrangeiros, principalmente sudaneses e egípcios, estão entre as vítimas. A tempestade Daniel atingiu a costa leste da Líbia no domingo. Na madrugada de segunda, 2 barragens foram rompidas em um rio que normalmente tem água apenas no período das chuvas. A tromba d'água transbordou das margens e arrastou bairros inteiros em direção ao Mediterrâneo. A União Europeia anunciou o envio de ajuda da Alemanha, da Romênia e da Finlândia, enquanto a Jordânia enviou um avião com ajuda humanitária. Turquia, Emirados Árabes Unidos e Argélia também anunciaram o envio de suprimentos. A Agência Meteorológica da ONU afirmou que a tragédia na Líbia podia ter sido minimizada se existisse um sistema de alerta e uma gestão de emergências eficaz. Estas imagens de satélite mostram a força da tempestade Daniel que atingiu o leste da Líbia, deixando milhares de mortos, desaparecidos e desabrigados. Mas a maioria das mortes causadas pelas inundações devastadoras podia ter sido evitada se os sistemas de alerta precoce e de gestão de emergências tivessem funcionado adequadamente. A afirmação foi feita pela Organização Meteorológica Mundial da ONU. Peter Taalas, chefe da OMM, afirmou que parte da população poderia ter sido evacuada a tempo e que a falta de previsão do tempo e de divulgação de alerta precoce contribuíram em grande parte para a dimensão do desastre. E ressaltou que, devido ao conflito interno de anos que abala o país, a rede de observação meteorológica foi muito destruída. A Líbia, que sofre de instabilidade política há anos, continua abalada pelas inundações repentinas que, desencadeadas pela tempestade Daniel, atingiram o leste do país no fim de semana. As Nações Unidas, os Estados Unidos, a União Europeia e muitos países do Oriente Médio e do Norte da África estão enviando equipamentos de socorro e assistência, incluindo alimentos, água, abrigos de emergência e material médico. No Havaí, um dos maiores vulcões em atividades no mundo, o Kilauea, voltou a entrar em erupção e as autoridades alertaram que os gases vulcânicos podem ser problema para as pessoas expostas a eles. Rios vermelhos de lava por todo o chão e muita fumaça tomando conta do céu. As imagens da erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, impressionam.
O Observatório de Vulcões do Estado americano, parte do Serviço Geológico dos Estados Unidos, disse que o fenômeno foi precedido por um período de forte sismicidade e rápida elevação do cume. O status de alerta subiu de em vigilância para advertência e o alerta de aviação foi aumentado para vermelho. Esta é a terceira vez que o vulcão entra em erupção este ano, depois de registros em janeiro e junho. O Kilauea entrou em erupção de forma quase contínua entre 1983 e 2019. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin em uma base de lançamento espacial na Rússia. É a segunda vez que os dois líderes se encontram desde 2019. Durante o encontro, Putin aceitou o convite do representante coreano para visitar a Coreia do Norte. Os dirigentes anunciaram o reforço da cooperação entre os dois países. Durante o encontro com Vladimir Putin, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que foi recebido com um banquete luxuoso, afirmou que estará sempre com a Rússia e que fará destes laços bilaterais a sua prioridade máxima. Putin retribuiu e anunciou que vai apoiar o desenvolvimento do programa espacial da Coreia do Norte, que já vem tentando lançar sem sucesso um satélite ao espaço. Os dois fizeram uma visita guiada pela base e ficaram reunidos por cerca de 2 horas. Fontes do governo americano afirmam que, em troca da cooperação, Moscou quer comprar munição da Coreia do Norte para usar na guerra na Ucrânia. A Rússia tem precisado fortalecer os combates em solo e tem recorrido principalmente aos ataques com drones. Horas antes do encontro, a Coreia do Norte lançou 2 mísseis balísticos de curto alcance a partir da área de Sunan, um movimento raro quando Kim está fora do país. Analistas dizem que Pyongyang pode estar tentando demonstrar sua prontidão e capacidade militar. Em outro encontro nessa semana, dessa vez em Pequim, o presidente da China, Xi Jinping, anunciou quarta-feira o fortalecimento das relações com Caracas, capital da Venezuela, durante uma reunião com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A China mantém relações próximas com o governo venezuelano, isolado internacionalmente, e é um dos principais credores do país, cujo produto interno bruto registrou queda de 80% em uma década, em consequência da crise econômica. China e Venezuela são bons amigos com confiança mútua e bons parceiros para o desenvolvimento comum. A China sempre viu o desenvolvimento das relações com a Venezuela sob uma perspectiva estratégica de alto nível e longo prazo. Sempre vamos apoiar os esforços da Venezuela para proteger a soberania nacional, a dignidade e a estabilidade social. Apoiamos a justa causa venezuelana em oposição à interferência estrangeira. Maduro busca apoio para a adesão da Venezuela ao BRICS, grupo de economias emergentes que organizou a cúpula mais recente em agosto, quando foi anunciada a ampliação do bloco com 6 novos países. Pequim emprestou quase 50 bilhões de dólares à Venezuela na década passada, com envios de petróleo. O presidente Nicolás Maduro declarou em Pequim que a Venezuela vai à Lua depois do acordo que contempla a formação de astronautas venezuelanos assinado com o colega chinês Xi Jinping. De acordo com Maduro, 3 horas e meia trabalhando com o presidente Xi Jinping foi um sucesso e o que ambos buscam é a Lua. O representante venezuelano anunciou ainda que jovens vão se preparar como astronautas na China. Por outro lado, a Venezuela manifestou interesse em aderir aos BRICS, o grupo de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que na sua cúpula mais recente anunciou a expansão para 6 novos países, incluindo a Argentina. E falando agora sobre economia, a inflação atingiu o maior índice mensal em 30 anos na Argentina e ficou em 12,4% em agosto. A inflação mensal não era tão alta desde fevereiro de 1991. O Instituto Nacional de Estatísticas, INDEC, estimou a taxa interanual em 124,4%. O índice de preço ao consumidor argentino, um dos mais altos do mundo, acumula 80,2% no ano. A Argentina já teve 2 momentos de hiperinflação. Em 1989, quando chegou a 3.079%, e em 1990, quando atingiu 2.314%. O país adotou então o modelo da conversibilidade fixa do peso em relação ao dólar.
Além disso, realizou privatizações e uma abertura total da economia. A inflação anual baixou a um dígito, mas o aumento das importações elevou a dívida em moeda estrangeira, arruinou a indústria e provocou uma recessão grave que precipitou a crise política de 2001 e a desvalorização do peso em 2002. O presidente da Câmara dos Estados Unidos pediu para que seja aberto um inquérito de impeachment contra o presidente americano Joe Biden. Os republicanos acusam Biden de lucrar irregularmente enquanto serviu como vice-presidente de 2009 a 2017. O presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, cedeu à pressão da ala de extrema-direita do Partido Republicano e deu aval à abertura de uma investigação para o impeachment do presidente Joe Biden. O congressista afirmou que o presidente democrata mentiu para o povo americano sobre os negócios do filho Hunter Biden no exterior. A Constituição dos Estados Unidos prevê que o Congresso pode destituir o presidente em caso de traição, suborno e outros delitos e crimes graves. Os republicanos da Câmara, que detêm maioria na casa desde janeiro, conduzem uma série de investigações parlamentares sobre os assuntos de Hunter Biden, o filho mais novo do presidente. Os legisladores republicanos dizem ter identificado acusações sérias sobre a conduta do presidente, acusando o democrata de alimentar uma cultura de corrupção. Hunter Biden se tornou o alvo preferido da direita americana e é acusado de ter realizado acordos questionáveis na Ucrânia e na China, enquanto Joe Biden era vice-presidente. Ainda nos Estados Unidos, nessa semana nos lembramos de uma data histórica. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do dia 11 de setembro de 2001, quando uma aeronave se chocou contra as Torres Gêmeas em Nova York. De lá para cá, o combate ao terrorismo virou uma bandeira defendida pelo mundo todo. Afinal, de uma forma ou de outra, todos os países foram afetados. Em 11 de setembro de 2001, 4 aviões comerciais foram sequestrados com um único objetivo: atingir os Estados Unidos, por seu apoio ao Estado de Israel e às intervenções no Oriente Médio, uma disputa que existia desde a década de 70. Uma aeronave que ia em direção à capital americana caiu na Pensilvânia. As outras 3 atingiram as Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono, em Washington. 2.977 pessoas morreram. O ataque é considerado a ação com o maior número de mortos da história mundial. Levou 99 dias até que os focos de incêndio fossem completamente extintos. O mundo se uniu contra os terroristas apontados como responsáveis. Todos eram vinculados à Al-Qaeda e tiveram como um dos grandes oficiais Osama Bin Laden. Desde então, encontrar o terrorista era prioridade para os Estados Unidos da América. Sob o comando do ex-presidente George Bush, os Estados Unidos iniciaram uma guerra no Afeganistão com um objetivo claro: capturar o líder da Al-Qaeda. Bin Laden só foi morto em maio de 2011 em uma operação militar americana. A guerra no Afeganistão durou 20 anos. Foi em 30 de agosto de 2021 que ela acabou, quando o último avião de transporte dos Estados Unidos deixou o local. Como nós acabamos de ver, a maior cidade dos Estados Unidos é Nova York. Mas agora vamos falar sobre um marco positivo. Além do grande número de residentes, a cidade que nunca dorme também surpreende por sua densidade populacional. Los Angeles, Chicago e Houston ficam na sequência das cidades que são grandes centros comerciais e culturais que atraem milhares de pessoas o ano todo. Os 5 distritos da cidade de Nova York, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island foram consolidados em uma única cidade no dia 1º de janeiro de 1898. Hoje, a Big Apple se estende por 777 quilômetros quadrados. Um importante destino turístico e um dos marcos mais conhecidos da cidade é a Estátua da Liberdade, visitada por mais de 4,5 milhões de turistas anualmente. Já o Empire State Building é um dos prédios mais altos do mundo, por onde passam cerca de 4 milhões de pessoas anualmente. Na segunda-feira, as ruas da pequena cidade de Anádia, a cerca de 30 quilômetros de Coimbra, ficaram alagadas de vinho após o rompimento de um depósito em uma destilaria. Vamos ver. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as ruas alagadas pelo vinho, que chegou a formar uma correnteza em alguns lugares. A destilaria lamentou em nota o ocorrido e disse que, apesar do incidente não ter causado feridos, a preocupação era que o evento pudesse ter causado danos em geral.
As causas do incidente estão sendo apuradas pelas entidades competentes. A destilaria se responsabilizou pelos custos associados à limpeza e reparação dos danos e pediu que a população guardasse os registros fotográficos de possíveis prejuízos para a imediata reparação. Os indicados para o melhor de 2024 na categoria anual de carros norte-americanos foram anunciados na quarta-feira na região centro-oeste do estado de Michigan. A BMW Série 5, o Chevrolet Corvette e Ford Mustang estão entre os carros indicados. Já o Chevrolet Colorado e o Ford Ranger na categoria caminhões e o Chevrolet Equinox para utilitários. De acordo com a presidência da competição, o anúncio é o início público do processo com os veículos, onde os jurados decidiram por meio de testes de direção e pesquisa que esses modelos são realmente dignos de avançar para a próxima etapa. Os vencedores do ano serão anunciados no dia 4 de janeiro de 2024 em Detroit. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.